Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa voz para um episódio que promete. Se realmente podemos dizer que há pessoas que vivem muitas vidas dentro de uma só, eu diria que a nossa convidada de hoje é um desses exemplos. Então, tenho aqui uma pequena cábula e vou passar a apresentá-la. Começou a sua carreira na advocacia, onde construiu uma trajetória de sucesso. Também abriu uma clínica bem bonita, bem sucedida, mas o seu coração, ou na sua alma, sentia um chamado ainda mais profundo. Largou tudo isto, o sucesso na advocacia, o sucesso na clínica, e largou tudo isto porque sentiu de se entregar por completo a olhar para dentro, a curar feridas antigas e a ajudar milhares de mulheres e também homens a fazerem esse mesmo percurso internamente. Assim nasceu tantos projetos que ela já irá apresentar. Um deles, que atravessa fronteiras, é o feminino moderno, mas também sei que há o novo, há a Universidade Altis, acho que posso dizer assim, entre tanto mais, que já iremos falar, onde a razão e a emoção se conjugam num só, para realmente transformar, inspirar, criar uma vida mais próspera, mais bonita, mais consciente também. Então, no meio de tudo isto, hoje em dia, ela é terapeuta sistémica, psicanalista, mentora, formadora de líderes e, entretanto, mais. Ana Lisboa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lisa. É um gosto enorme receber-te. Já falámos aqui um bocadinho e é maravilhoso escutar-te. Eu tenho acompanhado, ainda não tanto como gostaria, mas vou começar a acompanhar mais e a partir de hoje que vou também ouvir tanto de ti, ver se também faço qualquer coisa contigo, porque realmente aquilo que fui vendo, tiveste agora esta semana aqui em Portugal a dar tanto de ti, uma mulher cheia de energia, uma mulher de palco, uma mulher centrada, ao mesmo tempo capaz de dar tanto, não é? De acolher tanto. Costumamos dizer que são grandes mães, não é? Tipo quando abraçam um projeto e tantas pessoas, milhares de pessoas desta forma, que é preciso qualquer coisa muito especial por dentro, não é? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada também. Enquanto eu ouvia você falar, eu pensava, nossa, eu sou uma boa parideira. E eu mesmo pensando isso, veio do campo o pensamento e agora você falou, é uma grande mãe. Eu acho que é isso, eu vou botando os filhos ao mundo. No mundo, não é? E uma grande criativa também, porque uma mulher que é capaz de criar uma carreira de sucesso na advocacia, uma clínica de sucesso também, e ainda assim, e já falaremos sobre isso, abrir mão de tudo, como tu própria disseste num post teu, não porque faliu, mas porque o teu coração pedia mais, não é? Ter essa coragem, não é porque correu mal, mas é porque, lá está, há uma outra criatividade a querer ser trazida também ao mundo. Muito. Então, eu sinto que as pessoas têm isso, né? Elas pensam que para você finalizar algo, a coisa tem que morrer. E eu acho que eu passei por vários momentos assim na minha vida em que as finalizações iam até onde eu quase morria. Que aí chegou um momento em que eu não quero que isso aconteça de novo. Então, a partir do momento em que a gente vai alcançando determinadas realizações, é a pulsão, né? O desejo. Ele foi satisfeito. E aí, quando aquilo vai, sabe, deixando de fazer sentido, eu já prefiro eu mesma encerrar com amor e ir para um próximo lugar, porque as outras vezes me custou muito caro permanecer onde já não fazia mais vida, sabe? Onde não pulsava mais vida ali. Não fazia sentido, exatamente. Olha, antes de começarmos, tenho um presente para ti, que é para também não me esquecer. Nossa, gente, isso aqui vai ser presente mesmo, divino. Depois Trouxe dessa semana. o tónico cerebral, é da Thomas Witte. Agradecer também aqui à marca. É um produto natural. Tem ginseng, ginkgo biloba, Complexo B, maravilhoso. Vitaminas do complexo B, biotina, zinco, vitamina C, portanto, um conjunto. Também tem extratos, ômega 3 também tem, portanto, óleo de peixe. Enfim, um conjunto de ingredientes, vou dizer assim, que ajudam a melhorar o desempenho cognitivo, fortalecem o sistema nervoso central, ajudam a combater o cansaço, a fadiga e também ainda é antioxidante. Portanto, acredito que uma mulher que dá tanto de si e que precisa realmente ter esse centramento,
volta e meia poderá beneficiar Adorei. deste tipo de ampolas. E é tipo uma ampola, toma... Uma ampola por dia. Ai, até eu ótimo. própria, volta e meia, preciso tomar qualquer coisa, porque olha, até entre projetos e mãe e tudo, e às vezes basta noites não tão bem dormidas, e prefiro sempre alguma coisa muito natural. Protocolo de choque agora. Bom, Vai ser ótimo, obrigada. onde é que vocês também podem encontrar? Como vocês sabem, tem este acompanhamento da NutriBio. Neste caso, como o produto é Thomasvit, entram diretamente no site da Thomasvit, www.thomasvit.com. Basta procurarem pelo produto e tem um cupom de desconto que é LISA15, para beneficiarem diretamente de 15% de desconto. Agora, vamos sim navegar por aqui ao sabor do vento e do que vier. Ana, desta pequena apresentação, obviamente um mini resumo de tanto que está aí dentro de ti. E eu gostava que tu, espontaneamente, também nos falasses um bocadinho de ti. Quem é a Ana Lisboa? Para além disto e com tudo isto, quem és tu? Olha, eu gosto de sentir. Eu acho que nós somos aquilo que nós sentimos. E aí o resto a gente expressa, né? Então, quando a gente fala na advocacia, na clínica, com as alunas, e em todo lugar, eu sinto que eu sou alegria, às vezes acolhimento, ao mesmo tempo um lugar de direcionamento, que nem sei de onde vem também, porque eu acho que é da minha busca por direção, que eu acabo, por vezes, encontrando algo e compartilhando. Então, eu vejo que eu sou muito esse lugar, assim. Tem uma frase de uma música lá no Brasil que ela me toca sempre muito, que é: viver é partir, voltar e repartir. Que lindo. E ela fica voltando assim: viver é partir, voltar e repartir, várias vezes. E eu sinto que eu sou isso. Eu vou mudando muito, sabe, Lisa? Eu vejo que esse ano muita coisa mudou em mim. Quando eu olho para as fotos da advocacia, eu penso: quem é essa pessoa? E aí eu olho para algumas coisas muito recentes e eu penso: ah pá, como vocês falam, né? Não tem nada a ver mais. Mas existem sentimentos que nunca mudam, assim, e que eu gosto de tê-los comigo, que é essa alegria, ao mesmo tempo o silêncio. Então, muita gente acha que eu sou um furacão, e eu realmente sou em alguns momentos, mas para eu ter potência de colocar isso tudo para fora, eu preciso ter um tempo sozinha, assim. Então, isso é muito importante, não é? eu preciso mesmo, Até sabe? para haver esse equilíbrio, para não haver um desgaste, senão era só dar e a pessoa também precisa de repor. A minha criação, ela nasce muito em silêncio, e é num silêncio total. Às vezes até eu tenho a sorte de ter um companheiro que entende isso. Então pronto, ele volta para o Brasil agora e eu falei: eu preciso de 10 dias completamente sozinha, porque daí quando eu fico em casa, fica só eu. Às vezes eu vejo e eu não falei, não abri a boca o dia inteiro para falar com ninguém. Que lindo. Porque aí eu tô ali, eu me conecto comigo e aí as vozes começam a vir, sabe? Eu sinto que a criação começa a vir, eu vou andando pela rua. Então pronto, se eu pudesse ter uma palavra, acho que a palavra seria: eu sou encantada com as coisas. Isso me anima, sabe? Se eu me encanto com alguém, se eu me encanto com uma ideia, se eu me encanto com uma música, dali surge todo o resto. Olha, eu deste lado digo também, estou encantada a sentir, não é? Obrigada. Porque realmente há coisas que às vezes não passam para o lado lá da câmara, mas quando estamos ao vivo sentimos, não é? E tu trazes essa parte em que traz muita presença, que é uma palavra que tu gostas muito, e efetivamente esse silêncio traz-te esse lugar de presença, de escuta interna, e é tão importante. Às vezes as pessoas andam sempre para fora, para fora, para fora, e é para dentro. É sempre para dentro. Eu sinto que quando eu começo a ficar muito raivosa ou reativa, eu não gosto de ser assim. Eu já me conheço assim. Essa era uma parte minha que me custou um ovário e algumas cirurgias. Ok. Então, eu percebo rápido, sabe? Por exemplo, no evento agora, nós temos 6 dias de retiro misturado com formação e um evento ao final. E aí, nos primeiros 3 dias, eu tava numa paz do Senhor, assim, eu tava muito tranquila, o time falando: nossa, tá muito leve. E como trabalhamos com muitas pessoas, quando eu começo a ter algum ruído interno, o campo todo vai ressoando aquilo. E aí no 4º dia de manhã aconteceu um imprevisto com algumas coisas e eu vi que eu voltei à rigidez do controle, sabe?
eu percebo isso no corpo, que é quando eu deixo de estar assim e começo a ficar hipervigilante. E aí eu comecei a, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver. E eu vejo que imediatamente todo o time... Sabe aquele filme Era do Gelo? Que tem aquele bichinho que fica assim... Sim, sim, sim. Eu brinco que eles ficam todos assim, tipo, o que tá acontecendo? E aí aquilo traz um ambiente que não é legal, sabe? E aí eu penso, cara, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E aí eu tenho que achar esses lugares dentro de mim, mesmo com a multidão de pessoas, um lugar onde não existe nada, sabe? Eu não me vou desviar por aqui, mas até esta mensagem que estás a trazer é mesmo bonita. Porque às vezes até as pessoas que estão em liderança acham que se calhar têm que estar no controle e que têm que direcionar tudo. Claro que direcionar é uma coisa, mas ao mesmo tempo de que lugar o estão a fazer, não é? Isso é muito importante, porque eu vejo que quando a ordem vem daqui, ela vem acelerada demais e ela dá medo nas pessoas. E eu já fui essa pessoa na advocacia, em alguns momentos eu senti até orgulho e prazer de ser essa pessoa. De chegar em um lugar e varrer tudo. Todos me olhavam, sabe? E aí essa é a mental, onde você emparelha todo mundo, assim. E aí eu vejo que a ordem vindo de um outro lugar, ela traz um outro olhar. As pessoas já fazem porque elas estão felizes, elas fazem porque elas gostam, elas dão muito mais e é muito mais gostoso. Muito bom. Então... Quando é que tu sentiste que, portanto, estavas nesse sucesso em termos de advocacia, quando é que sentiste que era hora de mudar? O que é que sentiste em ti? Então, muita gente acha que foi assim, né? Porque, pronto, no Instagram a gente não consegue explicar muito tempo. E eu comecei a advogar, não por escolha própria. É a minha mãe que me matriculou na faculdade de Direito. Ok. Eu queria fazer biologia. Eu sempre amei coisas de biologia, das células, entender como funcionavam as moléculas. Eu era muito doida nisso na escola. Mas minha mãe é professora. E aí a primeira coisa que ela falou foi, pô, Deus o livre, você vai morrer de fome, não vai ser professora de jeito nenhum, não. E eu também gostava muito, naquela época do Orkut, não sei se lembra, era um aplicativo que tinha no Brasil, não sei se aqui chegou. Não sei. Tipo um Facebook, só que é muito antigo. Ok. E das câmeras digitais e tal. Nós tínhamos um i5, acho que era assim qualquer coisa. i5. Era tipo uma rede social assim que postava fotos, muito antiga. E eu adorava tirar fotos. Sempre gostei, fotos, vídeos e fazia montagens, enfim. E aí eu falei, ok, vou fazer então para marketing. E aí eu ganhei uma bolsa, mas na época minha mãe e os meus pais não tinham condições de deixar eu ir para outra cidade, para estudar no Brasil não é como aqui, a faculdade lá é muito cara e morar em outros lugares, pronto. Eu também me formei muito cedo na escola, saí com 16 para 17. Ok. E aí ela falou, não vai sair de casa de jeito nenhum, e a faculdade mais perto que tinha na minha cidade era Direito. Aí ela me inscreveu como aluna especial, que era uma pessoa para ir lá ouvir, e uma cadeira de Direito Penal e Direito de Família. E eu amei. Uau. Que é o rolê do encanto, né? Uau, acho que eu gosto disso. Eu amei porque a professora era muito animada, era Karina Meneghetti, inclusive, se estiver me ouvindo, professora. E o Flávio Mariani, que era um homem muito sério, mas também muito humano, que ele era defensor público. E ali, Lisa, começou em mim a nascer um movimento muito ativista, tanto com as mulheres, tanto com as pessoas vítimas de violência, crianças. E naquele semestre mesmo eu já entrei e fui trabalhar na Defensoria Pública. Eu não sei se existe aqui. É tipo advogado do Estado. Se fosse, sim, um Ministério Público, não sei se podemos ter assim. É um advogado do Estado que advoga para as pessoas que não têm dinheiro. Certo. Então eu atendia muitas vítimas de violência, mães de usuários de crack, internações. E ali eu me sentia encantada pelas histórias, porque eu amava. Eu ouvi elas o dia inteiro. E aí elas me contavam as histórias e eu tentava ajudar. E assim foram 3 anos na defensoria. Nos últimos 2 anos do direito, eu já estava muito envolvida em vários projetos e tal na faculdade.
fui para a delegacia de polícia. Ali eu conheci um lado um pouco mais duro da vida, mas que foi muito importante para mim também. Eu lembro que nos primeiros meses da delegacia eu andava pela cidade e eu andava assim: será que eu moro na mesma cidade que eu leio das coisas que estão chegando pra gente? Então eu falo que eu aprendi a ser gente, a ser uma ótima terapeuta nesses dois lugares. Sim, foi mesmo cru, não é? Ali. Não foi nos cursos que eu aprendi a ouvir as pessoas e a ver o que dói, sabe? Foi de olhar para uma mãe e ela dizer: eu preciso de uma pomada porque o meu filho vai morrer se não usar esse remédio. E eu lembro desse fato, que inclusive me marcou muito, porque era uma doença autoimune que uma criança tinha. E eu falei: eu vou comprar. E o defensor público na época chegou, deixou a mulher embora e me chamou na sala dele e falou: Ana, ninguém vai vir aqui para dizer que ganhou na loteria. Ou você aprende a respeitar a dor dos outros, ou você não vai conseguir advogar. Porque se você der a pomada para ela hoje, daqui a um mês ou daqui a um ano, quando você não estiver mais aqui, quem vai dar? Eu preciso que você faça um processo judicial e que a prefeitura dê para ela todos os meses. E não que você faça isso. Então era duro, assim, às vezes a gente pedia medicamentos, as pessoas faleciam porque o Estado não dava a medicação a tempo e eu tinha que dar a notícia. Foi uma coisa, pronto, eu fui ali dos 17 aos 20, bem diariamente com isso tudo. Internações compulsórias, crianças que eram retiradas de famílias. Então aquilo me fez gente, sabe? Eu falo que eu aprendi a escrever ali, eu aprendi a falar ali. Para mim a defensoria foi uma grande escola de vida. Uau. E pronto, aí depois saí dali e com aquele espírito assim de fazer justiça no mundo, fui abrir meu próprio escritório. Então eu amava mesmo advogar, não era uma coisa que eu não gostava, sabe? Só que eu me envolvia tanto com os problemas dos outros, Lisa, que eu esquecia de mim. E ali é que mora o perigo. Então, com 20 anos, com 19 anos eu tive um nódulo no ovário esquerdo e ninguém sabia o que era. Me falavam que era pedra nos rins, aí tomava morfina no hospital, voltava para casa. Aí depois travava as costas, tomava remédios muito fortes e voltava para casa. Até que o nódulo cresceu muito rápido e girou. E aí eu fui internada às pressas, porque podia morrer, não andava mais, esse lado que travou tudo. E eles falaram: tem que tirar, e tem que tirar agora, porque no sangue, não sei explicar direito. Mas foi às pressas. E aí tiraram o nódulo esquerdo e o ovário esquerdo junto, porque ele torceu, isso. Era um nódulo muito grande, um teratoma, e ele torceu junto com o ovário. Isso foi aos 19. E eu lembro que eu falava para o Dr. Sandro, que era o defensor público: eu consigo trabalhar. Eu botava então o computador em cima da cicatriz, porque ficou uma cicatriz igual de cesariana, assim grande. Eu caminhava assim, porque exato. Ficou aquela dor assim, que quando eu fazia parecia que puxava tudo. Então eu deitava no sofá, botava o notebook assim e ficava escrevendo. Isso com 19. Com 20 veio um nódulo no seio esquerdo. Tirei um pedaço do seio, porque o nódulo cresceu muito rápido também. Então era assim, eu não via. O corpo a falar para ti. Entendeu? Eu estava tão desconectada de mim que tudo quando aparecia era urgência. Resolve rápido e continuar, não é? Eu não via os sintomas. Eu tinha enxaqueca constante. Eu tinha amidalite, que minha garganta fechava, eu tinha que tomar injeção. Só que isso, não. Bora lá. Eu tomo a injeção e durmo um pouco, trabalho no outro dia. Dor de cabeça? Bota um remédio embaixo da língua e bora trabalhar. Agora, para além do vou brincar um bocadinho, para além do percurso que já expandiu em termos de consciência e de conexão com o corpo, e como tu disseste, tu conectas muito com o corpo, ainda tens a sorte, a honra, a bênção, vou dizer assim, teres casado com um médico. Pois, e também fora da caixa, não é? Não é daqueles que vai dizer toma rápido isto para resolver. Nada. Vai ser olha para dentro, Ana. Nada. Possivelmente. Eu brinco, né? Eu fugi, porque chegou uma hora, Lisa, que eu fugia dos médicos.
porque tudo era no susto. Então a minha mãe começou a ficar muito preocupada e ela falava, tem que fazer exame, tem que fazer exame. E com a história do ovário, as pessoas no Brasil fazem geralmente o preventivo uma vez ao ano. Eu fazia de 3 em 3 meses ou em 6. E aí eu já não queria mais ir ao médico. Aí eu falo, fugia dos médicos e casei com um. Não... Hoje eu tenho consulta todos os dias. Mas é isso, porque é de um outro lugar, sabe? Hoje o Felipe, eu falo às vezes, nossa, eu vou tomar tal remédio. Ele fala, não, vai tomar magnésio. Tomo água, vai tomar tal coisa. Então eu sinto que existe esse cuidado de uma forma diferente, sabe? Muito bom. Mas foi assim, eu comecei a adoecer tanto que eu fui obrigada a entender por que eu adoecia. Porque racionalmente, estava ótima. Se você me perguntasse há 11 anos atrás, que foi quando isso aconteceu, pronto, acho que você precisa de terapia. Já pensou nisso? Eu ia lhe dizer, você que é louca. Eu tô ótima, não tem problema nenhum. Só tenho minhas dores de cabeça e minhas coisas aqui. Então era muito isso, eu era muito ansiosa e adoecia com constância. Aí eu fui parar num retiro, uma amiga minha que era psicóloga na altura, me levou a um retiro. Depois eu ouvi um advogado falar sobre constelações familiares e aquilo tudo foi... Mexeu, tocou de alguma forma. E eu, opa, pera lá. Então, lado esquerdo, feminino, será que eu não sou feminina? Porque eu achava que eu era incrível, que eu era muito feminina, que eu era super magnética, porque pra mim o feminino era isso. Era poder, era, sabe? E aí eu fui descobrindo muitas coisas. Eu tava em um relacionamento muito tóxico na época, eu não conseguia sair, me tornei especialista em divórcios, porque eu divorciava todo mundo, menos eu saía. E assim a minha vida era um emaranhado só, Lisa. Era uma bagunça. Pra fora, linda. Linda, presidente da Ordem dos Advogados, jovem na altura. Uau, é. Um escritório, dava palestras, já com a pós-graduação em Direito de Família para as mulheres. Então, muito ativista, feminista, forte. Mas dentro era uma bagunça. Era uma bagunça, assim. E o corpo a trazer tudo aquilo. Então, quando eu conheci a terapia, eu comecei, opa, pera lá. Quem dentro de mim está adoecendo? O que o meu corpo está querendo falar comigo? E aí eu comecei a me encantar. Aí o encanto foi para outro lugar. E aí eu comecei a fazer o que no Brasil a gente chamou por muitos anos de direito sistêmico, que era a aplicação das constelações dentro do direito. Com isso, eu me tornei referência na altura, porque era muito novo, comecei a trazer isso para fora. E aí chegou um momento, aí veio o Felipe na minha vida, terminei aquele relacionamento. Aí eu comecei, sabe quando abre um portal assim? Lindo. Foi muito isso. De segunda a sexta-feira eu usava terno preto, sexta, sábado e domingo eu abraçava árvores e vestia branco. Eram 2 pessoas. E aí chegou um momento em que eu falava, eu não consigo mais ser essa. Mas eu também, se calhar não é muito aqui pra mim. Porque eu também gosto de um salto, eu gosto de livros, nem tudo pra mim é tão espiritual. Naquela altura eu pensava, como que eu encontro o meio termo? Um lugar onde eu posso respeitar quem eu sou. Porque o direito também eu amava muito, gosto muito dos livros até hoje. E aí veio o feminino moderno. Então, o feminino moderno e a cura do feminino que a gente fala muito hoje, ele nasceu dessas dores todas que eu senti. Eu vou aproveitar, nós há pouquinho fizemos assim um pequeno apontamento, mas eu gostava mesmo que tu falasses também sobre isso. Vi no teu post, num post teu, que dizias qualquer coisa como eu já tive 2 profissões de sucesso e larguei tudo. E se calhar a maior parte das pessoas, acha que é loucura, tu largares, estás a ter tanto sucesso, não é? Porquê que você vai largar se está a correr tudo bem? E 2, também disseste que é importante fazer o fecho de um ciclo para abraçar o outro. Então, durante muito tempo, ou durante algum tempo, aliás, sustentaste ambos os mundos até sentires que, ok, é hora segura de fechar este. Gostava que te falasse um bocadinho sobre isto. Não é preciso, já tocámos um bocadinho, mas eventualmente pode ser uma inspiração para tantas pessoas que querem
largar, mas acham, mas está a correr bem, então se calhar não devo. Lá está o racional a dizer isso, porque outra parte delas pede mesmo porque para o é fazer. aquilo que as pessoas pensam que é sucesso. Exato. Você começa a ter validação externa e você pensa, nossa, eu cheguei. Tô chegando. Mas será? Exato. O que é que isso é realmente, não é? E o que é isso que acho que foi tão bonito, durante um período, então sustentares ambos os mundos, não fechares porta àquele para onde tu queres ir e também não largares logo assim, como, foge, daquele de onde estás a vir. Como é fazer isso? Como é integrar estas duas componentes até sentires que é hora de... Ótimo. Bom, para mim então foram 4 anos na advocacia, não foi assim, literalmente, a descobrir as terapias, fazer formações e como eu lhe falei, então eu tinha uma rotina de escritório, audiência e nos finais de semana eu ia para retiros e formações. Chegou no 2º ano já disso, eu comecei a atender. E aí eu comecei a fazer as constelações no escritório e em algumas noites da semana eu trabalhava também como terapeuta. Bom. E aí no 3º ano o Felipe apareceu na minha vida, abrimos a clínica. E ali na clínica eu tinha alguns dias que eu ficava no escritório, outros que eu ficava na clínica. Aí da clínica veio o grupo de estudos, vieram outras coisas, porque eu queria compartilhar aquele conhecimento todo. E o que eu sinto é que não foi sair daqui para cá. Foi sendo construído, sabe? Aquela Ana advogada, brava, raivosa, aquele ativismo que vinha de um lugar, de uma ferida muito ancestral minha, eu descobri o porquê. E aquilo foi se aquietando, sabe? Foi limpando, assim. Então eu penso que as pessoas falam transição e elas imaginam assim, tipo, pá. Exato. Né? Mas eu penso que é assim. Foi como se fosse uma imagem mental, foi esfarelando, assim, sabe? Foi saindo. E a outra foi Indo. criando... E aí eu chegava, em alguns momentos na clínica, que eu recebia ligações de clientes da advocacia. Vou falar para você que está aqui, bem sério agora. Quando você tomar uma decisão, o seu corpo já tomou essa decisão, a sua alma já tomou essa decisão, o seu espírito já tomou essa decisão, você já está mudando. Só que acontece das pessoas começarem a te convidar para você voltar para aquele lugar. E nesse momento, você vai ter que prestar atenção nas percepções de corpo. Então, o que acontecia comigo? Eu acho que o corpo virou meu grande amigo depois disso tudo, sabe? E as pessoas não percebem ele. Exato. Então, eu estava lá na clínica, super feliz, molhando as plantas, esperando o paciente chegar, e vinha uma mensagem no WhatsApp de uma cliente raivosa porque o pai não pagou a pensão do filho. Quando eu olhava aquela mensagem, me gelava o estômago, sabe? Me dava um frio na barriga. Ou só de lembrar, eu já lembro a sensação de corpo, volta. Então eu vi aquilo, me dava um soco aqui, ou me dava uma sensação de eu não quero responder. Ou eu olhava e falava depois, então eu negava. Eu sentava às vezes para escrever os processos e eu não tinha energia de vida. Parecia que eu tinha ficado burra. Eu que amava estudar, eu ia escrever e dava sabe, não vinha. Ou seja, o corpo estava dizendo... Já não é ali. Exato. Eu não vou sentar naquela cadeira de novo, sabe? Então as pessoas vão te convidar, você vai sair, você vai desocupar esses lugares e elas vão te convidar, porque eu mesmo sinto que é como o universo dizendo, deixa eu ver se ela quer mesmo. Vamos ver se ela está pronta para isso. E aí dá medo, é óbvio. Então, eu lembro que quando a gente fechou o escritório, eu chamei a minha sócia, que era minha melhor amiga na época, foi minha colega de escola, então doeu muito, porque eu tinha medo de perder a amizade dela. E como eu ia explicar aquilo para as pessoas. Mas primeiro foi com ela. Ela já tinha percebido isso, a gente já não ia mais tanto para o escritório, meu coração já não estava mais lá, sabe? Então é muito importante para vocês compreenderem os sinais. Vocês já decidem na alma, vocês vão começar a se mover, o corpo de vocês vai perceber onde é leve e onde é pesado. E não quer dizer que o leve seja só alegria e maravilhas. Pronto, a Lisa disse que construiu tudo isso daqui, não imagino que tenha sido muito leve. Mas é isso, eu posso dar 10 dias de evento que eu tô bem.
É claro, eu fico cansada, eu preciso repor minhas energias, mas eu tô bem. Eu não consigo dar 15 minutos de uma aula de direito. Eu não consigo ler um contrato, Lisa. Se eu pego um contrato... Hoje eu tenho advogados na minha empresa. Se eu pego um contrato para ler, parece que meu cérebro faz assim, ó. E é verdade, as pessoas estão muito desconectadas delas próprias e do corpo também, de perceber esses sintomas todos, que é só essa comunicação que o corpo expressa ou que a tua alma, no fundo, também já sabe, não é? Não tá mais ali. É como se você estivesse tentando colocar algo que não tem mais alma, sabe? E é esse o sinal que eu quero dizer para vocês fazerem. Então, primeira coisa, não sair rompendo, porque se você sair rompendo desse lugar, o universo vai te trazer outra coisa muito parecida e muitos erros e muitas outras dores para você voltar lá e honrar. Eu acredito muito no princípio da honra. Só pode dar o próximo passo quem honra esse aqui. Então, eu demorei um tempo. É o luto. Você vai fazer... Eu fiz vários lutos e eu acho que eu vou acostumando aos pouquinhos com isso. E no fundo, agora estás a dizer isso, também me faz lembrar, eu não sei, mas há uma frase qualquer que vocês usam nas constelações, o mesmo para os relacionamentos. Tu, quando já terminaste com alguma pessoa, na mesma deves honrar, não é? Ser grato pelo que foi. Quase trazendo agora para esta questão profissional e para tudo na vida, honrar sempre o que foi. Talvez, não é? Possa-se generalizar, não generalizando nada, mas realmente percebendo isso. Eu só consigo dar o próximo passo quando eu integro aquilo que eu fui e não aquilo que me fizeram. Mais do que, e até isso é bonito, é não deixar aqui uma ponta solta, quase de não quero mais olhar para aquilo e nem quero nem ver. É honrar, fechar bem. Porque senão, como tu disseste, o universo vai-te trazer outro contexto qualquer para ver se tu aprendes a fechar bem. E aconteceu comigo, porque nesse primeiro momento nós, honramos, passamos os clientes para outras pessoas, fechamos o escritório, fizemos um ritual, pegamos os papéis, fomos lá, botei numa churrasqueira com essa minha amiga e nós falamos no nosso coração, queimamos tudo, colocamos as chaves que nós tínhamos, as cópias lá, honramos tudo assim sistemicamente, pensei, pronto, tudo resolvido, nova vida, bora lá. É fazeres até com presença, até estava-te a escutar e senti, ok, fechei mesmo o ciclo, não é? Tu fechaste mesmo o ciclo, ok, pronto, estou pronta. Não é, eu percebi o que estás a dizer, não é em fuga, não é... Não, saí bem. Exato. Sabe? Só que aquilo foi com o escritório, eu não tinha feito o luto comigo ainda. E foi aí que foi o problema, porque esse é o problema, as pessoas saem da profissão, do trabalho, dos relacionamentos, achando que o problema é com o outro. Então, o direito me adoeceu, a homeopatia me adoeceu, a clínica me adoeceu, o fulano me adoeceu. E aí, quando você sai desse lugar, você sai de uma fuga, como se o poder de adoecer ou de fazer sucesso ou de qualquer coisa estivesse fora, só que não está. Exato. E aí o que aconteceu comigo? Encerrei o direito e fui para a vida. Aí fui para terapia, virei professora, comecei a criar coisas na clínica, até que coisas jurídicas começaram a acontecer. Eu comecei a sofrer golpes, eu precisei fazer contratos com alunas, coisas jurídicas. E aí eu estava em uma reunião e eu tinha que ler vários contratos e eu verbalizei em voz alta assim, e não dá. Eu não sou mais advogada. Aí eu falei, tá na hora de eu contratar uma advogada para a empresa. Porque eu saí do escritório, mas eu ainda era advogada na minha própria empresa de terapia. Aí eu falei, eita, eu não fiz o luto dessa parte minha aqui dentro. Que é muito importante, porque às vezes você quer transicionar de carreira, mas você ainda leva aquilo para o outro lugar. Ou você ainda quer fazer coisas paralelas, sabe? Então, o que acontece muito também, você vai querer sair e os clientes antigos vão começar a te chamar. Aí eu falei, não, zerei todos os clientes. Mas eu ainda era minha cliente. Eu ainda era advogada para eu mesma. Aí eu falei, aqui lá se vai o último pedaço. E aí chamei um advogado para a empresa e pronto, as coisas ficaram uma maravilha. Que lindo, não é? Realmente olharmos mesmo, termos mesmo esta auto-observação a vários níveis, até esse. De repente, quais são os papéis que ainda continuamos nós a controlar ou a assumir
e que é importante. Porque não é porque eu sei fazer que eu preciso ser. Exato, exato. Né? Eu sei fazer. Podemos delegar aquilo que já não queremos fazer. Isso. Não é? Então Muito foi bom. muito importante. E assim foi com a clínica também. Quando a gente quis fechar a clínica, nós convidamos todas as pessoas próximas, alunos e tudo mais, fizemos uma grande festa e fizemos uma constelação lá. Lindo. E assim fechamos a clínica. E a clínica era verde, tudo verde. E o produto que a gente hoje forma terapeutas, médicos, psicólogos, advogados, era azul na empresa. A gente fez esse ritual na clínica e trocou a cor do produto. E colocou agora, todas elas andam com as camisetinhas verdes, o crachá é verde, tudo da mesma cor da clínica. Que lindo. Olha, estou mesmo aqui a sentir, não é? Lá está. Há coisas que se sentem. Não sei como é que se transparece para o lado daí, mas para o lado de Pois lá. estou aqui a falar igual uma matraca. Mas olha, dizer-vos que até eu já estou com vontade de aprender contigo. Obrigada. Porque sinto muito humano, sinto um lado muito humano, presente e achei mesmo bonito. O meu pai é indiano, não é? Portanto, eu sou de ascendência indiana e vivi 5 anos na Índia. Há uma meditação que eu amo, que é a Vipassana. São 10 dias de silêncio, quando tu disseste, às vezes preciso de ficar, agora o Filipe vai, eu vou estar 10 dias de silêncio. Eu pensei, olha que linda, ela já está a fazer a sua própria Vipassana. Tu até disseste, às vezes reparo que cheguei ao final do dia, nem falei. E para mim isso é uma mulher muito centrada, que sabe, quando é para dar energia dá, mas também quando é para ir nutri-la de volta, não é? Trazê-la de volta a si, também encontra esse lugar. Bem, estamos aqui com o Namô a interromper a vida a acontecer. Vai-me dar um presente. Oh, que lindo! Olha, tu falaste de verde e de azul, aqui com muitas cores. Não sei se dá para ver aí. Obrigada, meu amor. Agora a mãe está aqui na aula, está bem? Até já. Ai, meu Deus. Fecha a portinha. Isso eu quero aprender consigo, não é à toa que nós estamos aqui, porque eu estou nesse processo de querer ter filhos. Oi, ainda por cima vieram aqui um casal que tem 6. Não é? O 6 Felipe, da mesma mãe e do Para mesmo vocês pai. entenderem, aqui, o Felipe está por aqui. Quando ele entrou, eu olhei para o Felipe na hora e eu... Pronto. Muito bom, muito bom. Oh, Ana, e é muito bonito também este percurso todo que tu estás a trazer. Costuma-se muito dizer que a mudança acontece através da dor, e efetivamente é, mas ao mesmo tempo, e não deixou de haver dor e o corpo a falar, mas ao mesmo tempo também sinto muito amor. É possível também nos transformarmos mais, trazendo também de um lugar de amor? Eu sinto que a gente só tem direito de compartilhar para o outro quando nós chegamos nesse lugar de amor. Porque senão, a sensação que eu tenho é que se me dói e eu compartilho dor. E se me dói e eu aprendo com a dor, eu compartilho o aprendizado, eu compartilho o amor. E aí a mensagem, ela vai muito mais longe, ela toca muito mais. Então, eu sinto isso, que é preciso. A gente fala nas constelações sobre assentimento. E não é fácil. Pronto, eu sinto que eu sou muito pequena perto das pessoas que eu atendo, sabe? Recentemente a gente teve agora no Encontro Nacional um casal de portugueses que ela pediu para ser chamada para constelar, levantou a mão e o marido estava ao lado assim, de olhos fechados, com aquela cara do tipo... Ai, não, por favor. Não, não, não. E quando eles subiram ao palco, ela tinha uma dor em silêncio dentro dela. E ele também, mesmo naquela negativa, você percebe que tem algo ali. E ao final era um filho que eles tinham perdido e que eles não tinham dado nome, não tinham reconhecido. E pronto, quando nós colocamos aquilo na constelação, o representante daquele filho levantou com uma força e eu falei, vocês já abraçaram o filho de vocês? Já deram um nome? E ela falou, não, sabe se é um menino ou uma menina? E ela, não, fecha os olhos, fala com o seu corpo, sente o seu útero. É um menino ou uma menina? E ela, menino. Que lindo. O nome, Gabriel. Ai, vais-me pôr a chorar. E naquele momento, o homem que estava ali, tipo, ele foi, você percebe, sabe, que a pessoa vai tomando força.
E quando eles abraçaram aquele representante, era como se tivessem tirado assim uma tonelada. Quando terminou o evento, eles vieram nos abraçar, eram outras pessoas. Acredito. Eu conseguia ver, por Deus, eu conseguia ver, agora já até me emociono junto. Eu falei pro Felipe, Felipe, você viu? Eles estão vivos de novo. Então é isso, sabe? Dói. Eu não sei como é perder um filho, nem imagino a dor que seja. Já fiz constelações terríveis, mas eu sinto que a constelação ela tem disso de vem comigo, a gente vai olhar isso aqui e vamos ver onde é que existe Bem, amor. maravilhosa. E ao mesmo tempo, agora até vou dizer isto, vai parecer quase meio só, até mais frio, vá, mas não é frio, falta-me agora um adjetivo. Era importante até fechar também esse ciclo para esse casal. Isto estávamos a falar de fechar de ciclos. Sim. Se calhar para eles poderem prosseguir enquanto indivíduos, enquanto casal. Se continuassem daquele se calhar jeito, para pais também, iam não é? se divorciar. Não havia, não se enxergavam mais. Aqui a importância até de ver, até nas dores, não é? Até para ir para o amor novamente. Muito Sim. bonito. Eu vejo que o trabalho das constelações é esse. Onde é que o amor foi interrompido? E como a gente faz ele voltar a fluir, sabe? E agora, colocando isso para ti própria, que dor, amor, sentes que já te salvou? Que dor e amor. A dor da rejeição, a dor do abandono, uma dor tão infantil, tão boba, quando eu olho hoje, sabe? Para a Ana de 34, mas para a Ana de 5, era o fim da vida, assim. Depois da dor da rejeição, era ali, 12 anos, bullying e pronto, eu adoecia muito, eu não queria ir para a escola, eu fingia ter ânsia de vômito, eu tinha transtorno de imagem, então eu me via muito mais gordinha. Aí depois com 14 eu fiquei quase anoréxica, emagreci muito. Então era essa... Quando eu olho para essa menina, sabe, tanto para a pequenininha, que tinha muito medo, depois para essa que queria se adaptar a todo custo para ser aceita, eu aceito elas, assim. Então eu tenho tanto amor, eu acho que isso está ficando cada vez mais forte. Eu não era tanto assim. Mas de um ano e pouco para cá, eu tenho amado cada vez mais essas duas meninas, assim, essa de 5 e essa de 12. E isso me trouxe o conhecimento que tem, me trouxe a vida que eu tenho, me trouxe a minha vida, minha profissão, meu marido, as minhas alunas. Então, amo elas. E agora, de tudo isto que estás a partilhar, como é que surgiu então e o que é? Fala-nos um bocadinho também para, deste lado lá, se tiverem curiosidade de ouvir o que tu dás hoje em dia, o que é este feminismo moderno? Feminino. Feminino moderno, obrigada. Feminino moderno, o novo, a Altis. Ajuda-nos a saber onde te encontrar também e qual é a essência, não é? Porque há aqui esta mulher, estas meninas, todo este percurso que agora ouvimos, que escutámos. Como é que surgiu isto tudo e qual é a essência de tudo isto? Eu sinto que a essência de tudo isso é o que a gente trabalha como mantra da marca, né? Levar o conhecimento dos livros aos corações. Para mim, meu maior desejo, meu maior encantamento é democratizar, tornar fácil, tornar leve aquilo tudo que parece tão difícil. É voltar a trazer, sabe, através do conhecimento, e que não é só dos livros, é da vida e do Exato. todo, esse acesso de volta para o coração, assim. Então, o Altis, ele nasce como... Altis vem de Ana Lisboa Terapia Integral Sistêmica. Ah, lindo. Mas de alteza, de altíssimo, desse lugar maior, porque o feminino moderno nasceu de uma promessa para mim, feita para Nossa Senhora de Fátima. Então, eu estava na advocacia, outro plus para vocês. Querem fazer boas transições? Tem alguém que pode ajudá-los. Ele lá em cima ajuda, que é uma loucura. E para quem acredita, não sei quais são as suas crenças, mas para mim, Nossa Senhora de Fátima, ela tá sempre comigo como uma mãe, sabe? Mesmo como uma mãe. E a me direcionar, a acolher, às vezes a empurrar também.
Então, antes de fechar o escritório, eu fui a Fátima aqui, acendi uma vela e falei, ok, eu me rendo, eu já sinto que não faz mais sentido nenhum, eu vou voltar para o Brasil, eu vou abrir mão disso tudo, o cargo na presidência da UAB, fechar o escritório, encerrar comissões. Tínhamos ajudado a abrir 120 comissões de direito sistêmico no Brasil. Uou. Já estava dando aula em universidade sobre o tema. Me ajoelhei mesmo, senti forte a presença do Espírito Santo, que para mim é quem conduz todo esse trabalho. E falei, me usem. É só isso que eu peço. Eu vou abrir mão, mas me tragam elas. Me tragam elas e cada uma que vier, eu sei que veio por vocês. E voltei e realmente fiz esses movimentos morrendo de medo. Então não foram uma nem duas, são até hoje algumas vezes que eu sento no chuveiro e fico lá. E muitas vezes eu me pergunto, onde isso vai parar? Porque o negócio cresceu de uma forma absurda. Uou. Não é? Tão incrível. Mas eu entrego, sabe? Então, eu sinto que foi isso, assim, o Altis vem desse lugar, é como se fosse uma menção honrosa, porque Nossa Senhora é a única santa que usa coroa. Que lindo. Ela é a rainha, né? Então, por isso eu chamo as minhas alunas de rainhas. Que lindo, Ana. Que é como elas lindo se mesmo. conectassem com essa essência de Nossa Senhora, que para mim é o sagrado feminino ali, né? O amor, o acolhimento, a força de uma mãe que perde um filho e tantos outros arquétipos que a gente pode olhar para ela e sentir, e de mistérios que a gente não sabe sobre ela, que eu não vi ainda alguém que trouxesse, né, livros que contem a história a partir da boca dela. Então é esse mistério também. Então é isso, as rainhas é a comunidade do feminino moderno, é onde elas se tornam rainhas, elas entendem que elas são filhas do rei, que elas têm esse movimento dentro delas, esse espírito. Então o nosso logo é aquele coração, o Sagrado Coração de Fátima e de Cristo. E essa pulsão, né, o fogo vermelho, nós usamos vermelho por conta disso, que é essa pulsão de vida. E aí, à medida em que ela primeiro ativa essa pulsão, se torna uma membro da comunidade, ela pode ir para o verde, que é o conhecimento, o novo sistema. Ela pode ir para o azul, que são cursos profissionalizantes e pós-graduações, onde a gente tem lá medicina integrativa, psiquiatria sistêmica, e pronto, eles criam de tudo. Liz, é uma loucura. As mulheres têm de nutricionista a manicure sistêmica. Elas começam a pegar o conhecimento e criar técnicas novas. E as melhores técnicas e abordagens a gente vai dando lugar na escola. E o Altis, então, é uma universidade, a gente tem uma certificação no Brasil, pelo Ministério da Educação e tudo mais. Então, o Altis fica aqui como grupo e embaixo esse guarda-chuva de produtos, de uma forma mais comercial, né? Então, tem o grupo e tem os produtos, só que cada produto tem uma alma, tem uma missão, tem pessoas que se conectam, então cada produto tem um campo, sabe? Eu acho muito bonito, até porque muitas vezes, e ainda hoje em dia, e se calhar até mais, as pessoas sentem muito que estão numa profissão e até amam o que fazem, mas de repente também querem integrar qualquer coisa nesta vertente mais de desenvolvimento pessoal e acham sempre que têm que se calhar largar aquilo para ser terapeutas. E desta forma, como tu estavas a dizer, até pode ser uma manicure sistémica, não é? Portanto, trazer um maior propósito ainda a outra componente que elas também amam fazer. Então, de repente, não é que todos tenham de ser terapeutas. Porque isso é uma confusão mas muito todos grande. trazem uma espécie de terapia e de propósito, de visão e de passar uma mensagem, de tocar e eventualmente ajudar através de outros serviços. Na advocacia, na educação, onde for, não é? Tudo. Tem arquiteta que faz projeto agora com a observação sistêmica, corretora de imóveis que constelam as vendas das casas e liberam os espaços. Elas inventam cada Isso coisa. traz também essência a tudo, não é? Que bonito, Ana, que bonito mesmo. Olha, não temos muito mais tempo, portanto, eu vou agarrar numa parte que tu disseste, falaste da tua menina pequena e depois da adolescente. Se tu pudesses lhes dizer alguma coisa, quase uma escrita de uma carta ou umas palavras da Ana que tu és hoje em dia, olhando para tudo,
tudo aquilo que tens vivido, tudo aquilo que tens trazido para ti, tudo o que tens construído também em ti, o que é que tu dirias então a essas meninas, tu que tens agora também cada vez mais abraçado elas? Que elas são lindas, que elas são amorosas, que elas são criativas, que elas podem confiar em mim, que vai ser divertido. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito com elas, de vai ser divertido, bora. Eu vou tornar isso de alguma forma. Sempre é encantamento, não é? O encanto. Então, a gente tem um mantra na empresa que é tem que ser gostosinho. E eu sinto que isso é feito justamente por esse pedaço meu. Então, tem que ter música. Ah, é muito sério. Então, vamos fazer uma reunião com o time. Vamos mandar lanche para o time todo. E enquanto eles comem o lanche preferido deles, a gente faz a reunião. Então, eu acho que eu falaria isso para elas. Muito obrigada. Eu amo muito vocês. E confiem em mim, porque vai ser divertido. Eu acho que isso tranquiliza. E para as pessoas que nos estão a ouvir, desse lugar de Ana, que já integrou também as diferentes partes e as diferentes meninas, o que é que tu podes dizer às pessoas? O que é que tu gostarias de lhes dizer? Uau! Porque só me vem isso na cabeça de novo. Como se eu pudesse... Eu não sei quem é que está ouvindo aí, ou o que você está passando, mas eu senti de dizer isso. Você é linda, a sua história é incrível e as coisas não precisam ser tão difíceis assim. Eu não sei o que aconteceu com você ou com os seus pais ou como você conta essa história, mas você é quem conta a história. Você é quem conta a história. Se você começar a contar a história com mais amor, você vai ver que as coisas vão mudar. Então, confie. Peça essa permissão interna, acolha essas crianças e entenda que o sucesso que você tanto busca mora no amor que você precisa encontrar pela sua própria história. Quando você amar a sua história, não importa se você vai vender gelado ou se vai se tornar uma líder mundial. Você vai ser esse amor e as pessoas vão sentir. Então, se ame mais. Muito lindo. É isso. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim, Ana. Bora Agora lá. sou eu que te vou dar aqui as mãos. Obrigada. Não sei se... Muito obrigada. Que linda, linda por fora, linda por dentro, muito humana e ao mesmo tempo muito sábia também, não é? Porque é preciso também te trazer de um lugar de sabedoria para conseguires, até na liderança que há pouco falaste, de qual é o lugar em que eu me estou a dar, não é? Que me estou a trazer e o reflexo na equipa. Portanto, tenho a certeza que, em termos familiares, trazendo essa mesma Ana, é isso, é. De repente, quando a criança entrar, tu só vais fluir e de que lugar te vais dar. Ah, eu quero aprender isso. Pronto, são Já está aí dentro de ti tudo, já dá para ver. Agora é para todos os lados que tu quiseres, realmente, não é? Para todas as direções, está contigo. Amém. Que bom. Obrigada. E olha, mesmo. obrigada por essa tua fé, por essa tua força, por essa tua integridade, não é? Coerência também, acho que é uma palavra que se pode trazer entre... Há pouco falávamos de qualquer coisa, tem que vir desse lugar, não é? Essa coerência, quando queremos passar amor, eu tenho que estar também sintonizada, porque senão vou passar a dor, vou passar, como tu disseste. Não quer dizer que não tenhamos essas partes em nós, enquanto seres humanos, mas onde é que estamos a sintonizar? É isso, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todos, gente. Desse lado, acho que foi incrível, portanto tenho a certeza que gostaste. Certamente que podes e deves escutar novamente. Há muitas mensagens subtis e fortes que ficam nas histórias, nas partilhas, nas vivências dos outros, na aprendizagem com o dia-a-dia. Então, escuta novamente, traz para a tua vida, faz um silêncio, como a Ana também sugere, e também usa para si. E qual é a mensagem que fica? Quais são as mensagens que realmente queres levar? Da minha parte, por hoje é tudo. Um grande beijinho. Até para a próxima semana.